Shalom! Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Eu sou o reverendo Davidson Pingon, sou mestre em Ciências da Religião, professor de Hebraico, Bíblico e Exegese do Antigo Testamento, sou pastor congregacional e para mim é um prazer estar novamente aqui para mais um episódio onde vamos tratar de um assunto bíblico muito relevante e muito importante para as nossas vidas espirituais. O nosso tema de hoje é Lashon Hará, o poder das palavras segundo a Bíblia. Vai ser um tema muito interessante porque, de fato, nós estamos tratando desse estudo bíblico profundo, fiel e relevante, onde nesse tema vamos tratar da Lashon Hatov, que é a língua boa, em contraste com Lashon Hará, que é a língua má. Esses dois conceitos são conceitos que aparecem na Bíblia e a gente precisa lidar com eles, né? Já que é um problema muito comum nas igrejas de um modo geral, essa questão de como o cristão usa a sua própria língua. Este, portanto, é um dos temas mais recorrentes nas Escrituras, porque, de fato, a Bíblia leva muito a sério o poder das palavras. Aliás, em Provérbios 18, versículo 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, aproveite enquanto vamos tratar desse tema para que você possa assinar o canal, se é que você não tenha feito ainda. E além disso, se você está aqui no YouTube, você pode também clicar no sininho para receber as notificações e mostrar para o algoritmo do YouTube que você tem interesse em temas como esses. Também você vai nos ajudar se você compartilhar o conteúdo desse episódio e também se você fizer algum comentário aqui, nem que seja apenas um emoji, nem que seja um oi, né? Mas dá aqui o seu comentário para nos ajudar a levar esse estudo mais à frente para alcançar o máximo de pessoas possível. Bom, vamos começar então falando nesse primeiro bloco do nosso tema de hoje. Vamos falar agora sobre a Lashon Hará, que é a língua má em hebraico, né? Então, o significado da língua má, Lashon Hará, é maledicência, discurso destrutivo, palavras que ferem, difamam ou amaldiçoam pessoas. E é muito importante a gente tratar desse tema, por quê? Porque muitas vezes a gente está lidando com situações na igreja, na vida, né, também na família, que a gente nem sempre percebe que está maltratando pessoas. E a Lashon Hará, que em hebraico Lashon significa língua e Hará significa má. Então, língua má. E temos vários exemplos bíblicos para mostrar o quanto a Lashon Hará ela é perigosa, o quanto ela pode trazer problemas, inclusive espirituais, para a nossa vida, não é? Temos, por exemplo, essa noção de que a Lashon Hará ela pode trazer também prejuízos espirituais para aqueles que praticam. E isso é muito sutil. Às vezes você pode falar Lashon Hará, a língua má, né? Você pode usar a Lashon Hará simplesmente fazendo uma piada, fazendo um deboche, falando com pessoas sobre alguma situação que você não concorda. E por mais até que a pessoa tenha realmente cometido algum problema, tenha cometido algum erro e ela tenha realmente uma falha de caráter ou algo assim, a Lashon Hará ela também atinge se você fala a verdade. Mas mesmo falando a verdade com intenção maldosa, já se caracteriza aí a Lashon Hará. Vamos ver alguns exemplos bíblicos aqui. O primeiro deles é Levítico 19, versículo 16, onde o texto bíblico diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. E de fato, fazer mexericos, no linguajar bíblico, é fazer a tão temida fofoca. E muitas vezes fazemos essas fofocas para
ter algum tipo de ganho pessoal com isso. Ou você quer ter um ganho social, ou um ganho moral, né, dizendo que você é superior a alguém. Enfim, toda a fofoca, ela tem um sentimento maldoso por trás daquele que pratica a fofoca. Os tais mexericos, né, que se refere aqui no texto levítico. Então, de fato, no linguajar bíblico, falarmos mexericos sobre alguém, especialmente na sua ausência, é claro, porque, é claro, ninguém faz fofoca na presença daquele que é o alvo da fofoca. Então, precisamos pensar no seguinte: o que tem me levado a usar a minha língua má, a lashon hará, para que eu possa fazer fofoca por alguém, né, contra alguém? Qual o meu interesse nisso tudo? O outro texto também é Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, que fala sobre a língua mentirosa e sobre aquele que semeia contendas. Vamos abrir aqui no texto da Palavra de Deus, no texto, né, de Provérbios 6, de 16 a 19, na Nova Almeida Atualizada. E o texto diz assim claramente: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. É claro que nessa lista aqui de provérbios, por ser uma lista, né, de um texto poético, aqui a ênfase no final é aquele que semeia discórdia entre irmãos, é aquele que usa a lashon hará, é aquele que usa a língua má para poder fazer discórdias entre irmãos. Aqui essa lista poética, ela tem esse efeito, essa intenção de provocar efeito, falando sobre o perigo daquele que faz, daquele que levanta e faz mexericos e levanta discórdias entre aqueles que são amigos, aqueles que são irmãos. Então aqui de fato fala da língua mentirosa, que é a lashon hará, e aquele que semeia contendas, que nessa lista aqui está entre os piores, aquele que Deus odeia mesmo, né? Aqueles que fazem esse tipo de pecado. Você perceba aqui que os pecados da língua são pecados muito importantes no hall, não é? Da fama daqueles pecados que Deus mais odeia. Outro texto também muito interessante é o do Salmo 52, versículo 2, que diz que a tua língua maquina planos de destruição. Então, é claro, se você, ainda que inconscientemente, mas se você usa a sua língua, né, com intenção má, com a intenção de prejudicar, com a intenção de maltratar, de ferir as pessoas, isso aí já se enquadra na lashon hará, porque ela de fato não se limita apenas à mentira. Até você pode estar falando a verdade, mas mesmo falando a verdade, se você fala a verdade com intenção de ferir, você está então enquadrado no pecado da lashon hará. Então veja como é importantíssimo a gente saber o perigo, né, de estarmos praticando a lashon hará, especialmente nós que somos cristãos, né? Precisamos cultivar, na verdade, o antídoto, né, que é cultivar a lashon hatov, ou seja, a língua boa, a fala boa, né, com a boa intenção. Então já estamos entrando aqui no segundo tópico do nosso estudo desse episódio, que é falarmos sobre a lashon hatov, a língua boa. O significado, portanto, são palavras que abençoam, que constroem, edificam, que consolam e dão vida às pessoas. Sim, de fato, a raiz, né, dessa expressão hebraica vem de lashon, que é língua, como você já sabe, e hatov, que é a língua boa. Portanto, é a língua que produz bons frutos. E vamos ver aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 4, onde o texto diz
que a língua benigna é árvore de vida. Se de fato, quando você pratica Lashon Hatov, quando você se esforça para ter as boas intenções, a intenção de edificar alguém, né? Aí por mais que as pessoas às vezes possam até entender de modo errado a sua intenção pura, está produzindo frutos, de poder estar abençoando alguém, mas a verdade é que a pessoa pode até interpretar errado a sua intenção, mas se você tem consciência de que a sua intenção é boa para edificar, você pode então ser uma pessoa abençoadora e você não estará enquadrado na Lashon Hará, que é a língua pecaminosa, a língua maldosa. Mas você estará então tendo a consciência de que está enquadrado na bênção de produzir, né, de estar tratando as pessoas com benignidade, portanto praticando a Lashon Hatov, a língua boa. Veja aqui também em Provérbios, capítulo 25, versículo 11, que diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Sim, você imagina, né, uma maçã de ouro, tanto essa ideia aqui de riqueza, né, de algo maravilhoso, de algo que produz riqueza, uma maçã feita totalmente de ouro, servidas em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, ou seja, a palavra correta, a palavra que abençoa, a palavra que edifica, que produz vida, né? Essa riqueza, essa ideia de riqueza, essa imagem de riqueza, geralmente atrelada à vida de um rei. Então, olha que bênção, né? Quando você fala a palavra certa, dita a seu tempo, nem atrasada e nem adiantada, mas uma palavra certa, abençoadora, colocada no tempo certo, o quanto isso é visto como riqueza, né, como bênção por aquele que recebe essa palavra. Essa é a bênção, esse é o poder da Lashon Hatov, da palavra boa. Um outro texto ainda está no profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. E nesse texto diz o seguinte: o Senhor Deus me deu língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Então temos aqui essa ideia do profeta mostrando que a língua boa, a palavra boa, ela traz alívio ao cansado, traz alívio, traz palavra que traz realmente paz àquele que está cansado de lutar. Quantas vezes você precisa apenas de uma palavra de conforto, uma palavra de bênção, para poder suportar uma dificuldade, para poder lidar com um problema, né, muito sério, e você simplesmente recebe essa palavra boa no tempo certo, o quanto isso é abençoador, né, para a sua vida. Tem até um cântico muito, muito bom, né, muito edificante, do pastor Paulo César Brito, que ele canta e diz o seguinte, né, na letra desse cântico: que fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. E de fato é uma oração esse cântico, toda essa música é uma oração, onde aquele que compôs a música pede ao Espírito Santo que toque por ele, que fale por ele, que abençoe, né, por ele. E de fato só Deus é que pode realmente levar as nossas boas palavras com boas intenções, com a intenção de edificar e não de amaldiçoar, com a intenção de trazer vida e não produzir ferimentos ou morte. Então, de fato, nossas palavras têm esse poder, o poder de até mesmo construir ou destruir reputações, né? Na internet, principalmente, vemos o quanto o poder destrutivo das palavras podem acabar com vidas inteiras, né? Com reputações e com vidas inteiras. Tantos e tantos exemplos de vidas que se perdem, pessoas que tiram a própria vida por causa de comentários maldosos, dos que se chamam haters, né, de internet, e o quanto a Lashon Hará realmente tira literalmente a vida de muitas pessoas. Bom, como resumo desse primeiro bloco, nós vamos falar o seguinte: a língua é o instrumento de bênção ou de maldição.
A questão não é apenas o que dizemos, mas com que espírito nós dizemos. Então, o que classifica a Lashon Hará, ou então a Lashon Hatov, a língua má ou a língua boa, respectivamente, é justamente a intenção que você tem ao proferir as palavras. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora para que você entenda como, de fato, nós precisamos buscar uma responsabilidade espiritual maior nas palavras que nós dizemos. Então, nesse pequeno intervalo, você vai conhecer outros produtos aqui do que eu tenho feito, em termos de cursos, em termos também de livros que você pode usar para edificar a sua vida e também levar boas palavras àqueles que cercam você. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso episódio sobre a Lashon Hará versus a Lashon Hatov. Você já sabe, né, nessa altura do campeonato, que a Lashon Hará é a língua má, tem a ver com a maledicência, tem a ver com a intenção má de usar as palavras. E a Lashon Hatov é a língua boa, que tem a ver com a sua boa intenção em abençoar, edificar e ajudar pessoas, não é? Vamos ver agora como a gente pode perceber tanto a Lashon Hará quanto a Lashon Hatov aqui no Antigo Testamento. Vamos ver como a Torá e os profetas tratam a Lashon Hará. Primeiro, eles falam sobre o uso destrutivo da língua, que na visão bíblica, né, no modo como Deus revelou na sua palavra, é um pecado grave. Às vezes a gente tenta minimizar, né, a gravidade do pecado da língua torpe, da língua maldosa, mas a Bíblia fala com muita clareza que é um pecado grave estarmos praticando Lashon Hará. Por exemplo, veja lá em Números 12, dos versículos 1 até 10. Números 12, de 1 a 10, onde vemos aqui que Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, falam contra ele e falam contra a sua liderança. E veja que no texto que Deus os repreende severamente, porque de fato a Bíblia vê o pecado da Lashon Hará como algo realmente muito sério. Vamos lá então em Números capítulo 12, nós vamos ler de 1 a 10 na Nova Almeida Atualizada. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá.
Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. Então, você pode perceber aqui que esse texto diz que o pecado da Lashon Hará, da língua má, da língua que reclama, que murmura, e Deus ouve esse tipo de reclamação ou de murmuração, e você percebe que esse pecado da língua má, da Lashon Hará, ele foi punido por lepra, porque de fato a lepra aqui não é a hanseníase como nós conhecemos, né, hoje. Não é essa lepra comum, mas é uma lepra diferente, uma lepra totalmente atrelada ao pecado da língua má. Então, Deus trata daquele que pratica a língua má, Deus trata com profunda indignação, porque de fato eles estavam reclamando de Moisés e da sua liderança sem nenhum tipo de motivo. Sem nenhum motivo necessário aparente, né? Eles estavam simplesmente dando vazão à maldade dos seus corações. Então Deus puniu Miriam com lepra, porque de fato ela havia criticado duramente o seu irmão Moisés, fazendo uma sedição, ou seja, fazendo uma crítica muito dura contra a própria liderança e colocando em xeque o modo como Deus havia escolhido. Porque, na verdade, eles estavam reclamando aqui foi da escolha de Deus ao escolher Moisés em vez de escolhê-los, porque eles se achavam superiores a Moisés, devido a esse episódio aqui da mulher cuxita. Se você quiser um pouco mais de conhecimento sobre essa passagem, a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião, ela foi baseada nessa perícope, nessa passagem. Então você pode adquirir o meu livro, A Ética do Casamento Judaico. A partir dessa passagem problemática, dessa crise, eu estive trabalhando ali as questões do casamento e todas as questões éticas, né, de acordo com a Bíblia, que envolvem o casamento. Tá bem interessante, você pode conhecer então esse meu material. Bom, a outra passagem que nós podemos também meditar aqui sobre a Lashon Hará e como ela é um pecado grave, você vai ver em Provérbios, capítulo 10, versículos 18 e 19. E o texto diz assim, né? Quem difama é insensato. Ele também diz que na multidão de palavras não falta transgressão. Então, de fato, essa passagem mostra o quanto a Lashon Hará, a língua má, ela pode, de fato, comprometer, inclusive, a nossa própria vida espiritual e os resultados do nosso relacionamento com Deus, porque a língua má é pecado grave. E Deus considera assim e lida assim com as pessoas que praticam a língua má. Outro texto é o Salmo 34, versículos 13 e 14. E esse texto diz o seguinte: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Então veja o quanto a Lashon Hará ela é um pecado grave. O Antigo Testamento revela o quão grave é a Lashon Hará. Além disso, a Lashon Hará causa divisão no povo de Deus. Veja que em Provérbios 6,19, que diz que a língua que espalha contenda é listada entre as coisas que Deus abomina.
E esse texto poético que nós já lemos aqui, né? O quanto Deus abomina aquele que lança contenda entre irmãos. E isso é coisa muito séria perante Deus, né? O mexerico, então, ele quebra alianças, ele destrói comunidades e mancha testemunhos também, destruindo vidas. Então, veja o quanto é séria a Lashon Hará. E muitas vezes a gente percebe os haters de internet, ou mesmo aqueles que odeiam, né? Na igreja, inclusive, na nossa própria vida, na nossa família, no trabalho, na escola ou na faculdade. Enfim, muitas vezes a gente percebe o quanto o ódio que está no coração de muitas pessoas tem acalentado o pecado da Lashon Hará. Não deve ser assim conosco, já que somos cristãos e nós obedecemos a palavra de Deus. Agora, o Antigo Testamento também revela o contrário, que a Lashon Hatov, a língua boa, é um instrumento de bênção e de cura. Isso está lá desde o Antigo Testamento. Veja Provérbios capítulo 12, versículo 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, de verdade, né, você pode perceber o quanto as palavras boas, em vez de ferirem como espadas, elas trazem cura. Em vez de machucar e matar, elas trazem vida, elas trazem cura. Então isso é muito importante para você perceber o poder da palavra boa e o quanto pode estar restaurando vidas em vez de destruí-las. E para isso que Deus chamou a gente, né, para falarmos palavras boas, palavras que edificam. Veja ainda Isaías 57, versículo 19, nesse texto profético em que o profeta disse, é Deus falando, né, através do profeta. Ele disse o seguinte, crio o fruto dos lábios, paz, paz ao que está longe e ao que está perto. Então, Deus tem prazer no fruto bom dos lábios, né? Onde podemos trazer palavras boas que edificam e que frutificam para a glória de Deus. Ainda há uma passagem lá na Torá novamente, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 14, que diz que a palavra está muito perto de ti na tua boca e no teu coração. Então, é claro, aqui se refere às palavras boas, né? E palavras boas edificam por estarem perto da gente e estarem nos consolando, nos confortando, nos abençoando. Então a gente percebe aqui que a lei e os profetas, essas duas partes da Bíblia hebraica, né, do Antigo Testamento, essas duas partes, a lei e os profetas, apontam que Deus exige santidade também na fala. A língua, portanto, revela o coração, como a gente pode ver lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 23. Então você percebe aqui que em todo o Antigo Testamento, a Lashon Hará, ela é condenada, ela é tida como um pecado muito grave perante Deus, a ponto de Deus ter criado uma punição específica no Antigo Testamento para a Lashon Hará, que no caso aqui foi a punição da lepra contra Miriam e contra outros também que estavam praticando a Lashon Hará. Então era um pecado que era típico, né, de alguém que pode ser punido por uma lepra diferente. Uma lepra que só o sacerdote podia verificar e dizer se a lepra passou ou não. Porque não era uma lepra do ponto de vista da medicina, não era hanseníase, mas era uma lepra espiritual, né? É um tipo de problema que Deus trouxe para alguém que pratica a língua maldosa, a língua má. Muito bem, nós vamos agora para o próximo bloco, onde vamos falar sobre a Lashon Hará e também a Lashon Hatov, mas no Novo Testamento. Vamos verificar aqui no Novo Testamento que Jesus e os apóstolos retomam e ampliam ainda mais o tema que já foi trabalhado, que já foi tratado lá desde o Antigo Testamento. Observe aqui em Mateus capítulo 12, versículo 34, que diz o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Sim, Jesus disse isso.
Se a boca fala, ela está apenas verbalizando e tornando público o que o coração tem lá na sua intenção. Então, se no seu coração há intenção má, a boca vai falar essa intenção má, ela vai verbalizar, ela vai materializar essa intenção má na nossa realidade, na nossa dimensão física, não é, aqui na Terra. Então você percebe aqui que, na verdade, o que está dentro do nosso coração, a nossa língua vai verbalizar e vai tornar público o nosso sentimento que estava antes escondido. Jesus também disse em Mateus capítulo 5, versículo 22 o seguinte: que palavras de ódio equivalem a assassinato no tribunal de Deus. Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus capítulo 5, versículo 22, na Nova Almeida Atualizada. Nós vamos ler desde o versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Perceba aqui o quanto Jesus ampliou mesmo todo tipo de consequência que envolve a Lashon Hará. Não é apenas receber lepra durante um tempo e o sacerdote podia purificar, né? Podia declarar, pelo menos, que a pessoa já estava purificada e passou então o tempo do sofrimento pela lepra. Mas aqui Jesus está dizendo que a Lashon Hará, ela pode produzir consequências terríveis para toda a eternidade. Porque aqui ele se refere ao inferno de fogo. Aquele momento, aquela imagem, né, do Vale de Hinnom sempre queimando ali com cadáveres e com lixo da cidade, fora da cidade de Jerusalém. Então, era terrível essa imagem que Jesus invoca aqui, falando do sofrimento eterno daqueles que praticam consistentemente a Lashon Hará. Veja o quanto é um pecado realmente grave na perspectiva de Deus. Jesus ainda disse em Lucas capítulo 6, versículo 45, o seguinte: ele disse que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Mas é claro, né, o contrário também é verdade, que o homem mau tira do seu coração toda a maldade, para que ele possa trazer, né, a lume aqui na terra. Então, veja o quanto a Lashon Hará, ela é algo realmente sério. Jesus disse isso, que a Lashon Hará não é apenas um erro de fala, ela é fruto de um coração corrompido. E o Novo Testamento, então, retoma o que o Antigo Testamento disse sobre a língua má e amplia ainda mais as consequências do pecado da língua má. Veja a seriedade do que é isso. Bom, vamos ver agora o que os apóstolos falaram sobre a língua como instrumento espiritual. Sim, os apóstolos também ampliaram como Jesus fez. Veja aqui em Efésios 4, 29, o que Paulo disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a edificação. Veja o quanto isso era um tema sério, a ponto de Paulo dar essa ordem direta àqueles que estavam debaixo do seu apostolado. Tiago, capítulo 3, de 5 a 10, ainda fala aqui, né, o apóstolo Tiago ainda diz que a língua era pequena, mas incendeia um bosque inteiro. Com ela, tanto bendizemos a Deus e amaldiçoamos homens feitos à sua imagem. Bom, vamos dar uma olhadinha lá em Tiago 3, de 5 a 10. Assim também a língua pequena, o órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é o mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido,
cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então veja o quanto nesse texto Tiago fala sobre a seriedade do problema do pecado da língua. E isso é realmente muito importante, né? Veja como tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento não tratam o pecado da língua como sendo coisa pequena, coisa sem importância. É um pecado realmente sério que traz consequências muito sérias para aqueles que praticam e não se importam em colocar diante de Deus, né, um freio na sua própria língua. Veja ainda em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz que aquele que quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal. Então, sim, nós vivemos em tempos em que a gente percebe que as pessoas praticam a maldade na internet ou mesmo fora da internet, em casa, no dia a dia, de um modo muito gratuito. E o Novo Testamento, a Lashon HaTov, é uma evidência de um coração regenerado por Deus. A fala, portanto, torna-se instrumento do Espírito Santo para abençoar vidas, enquanto que a Lashon Hara, a língua má, ela ainda continua sendo completamente criticada no meio dos cristãos, né, daqueles que falam mal e não têm sequer a percepção do quanto de mal estão fazendo contra as pessoas e contra si mesmo, né? Na verdade, aquele que fala mal do outro, fala mal do irmão, ele está trazendo o juízo contra si mesmo, mais do que o juízo contra o irmão que ele está julgando, não é? Então, é muito importante a gente perceber que a igreja como um todo, ela precisa muitas vezes exercer algum tipo de juízo, algum tipo de julgamento para manter a santidade dentro do corpo de Cristo. E não é disso que está sendo tratado aqui, mas o que está sendo tratado aqui é a fala maldosa gratuita. E isso vai trazendo cada vez mais todo tipo de consequência contra aqueles que inadvertidamente praticam a Lashon Hara, a língua má, julgando de modo sem piedade, né, de modo impiedoso, aqueles que precisam, na verdade, de uma palavra de bênção para que sejam curados e sejam transformados. Vamos agora fazer um pequeno intervalo. Eu quero convidar você para estar apoiando o nosso podcast. E bom, você pode apoiar o nosso canal também comprando os nossos cursos, comprando nossos livros e abençoando, né, para que eu possa continuar fazendo estudos como esses que têm edificado, né, a vida de muitos líderes e muitas igrejas também. Então, considere apoiar-nos, buscando, né, os nossos livros, nossos cursos pela internet. Você vai achar os meus livros no site da Wiclap. Ali você encontra todos os meus livros na versão impressa. Na versão digital, você vai achar os meus livros na loja da Amazon. E os meus cursos você vai achar na Hotmart, tá bom? Você encontra ali, você vai achar muita coisa interessante que vai abençoar a sua vida. Muito bem, estamos entrando agora no bloco de número 4, onde vamos perceber o mandamento duplo que a Bíblia nos dá para que possamos vencer a Lashon Hara e estarmos de verdade entrando na dimensão da Lashon HaTov, ou seja, para a gente poder de verdade evitar essa Lashon Hara e praticar a Lashon HaTov, evitar a fala má e buscar praticar a fala boa, que edifiquem pessoas e que também glorifiquem a Deus.
Então, tecnicamente, você pode perceber que nas Escrituras não basta apenas a gente não falar mal dos outros. É necessário ir além. É não falar mal e também falar bem. Ou seja, em vez de maldizer, bendizer as pessoas. É claro, sempre olhando o lado positivo, né? Sendo que essa palavra boa tem que ser uma palavra boa sincera. Assim como muitas vezes as pessoas dizem, eu estou sendo sincero, estou criticando porque de fato a pessoa ela é falha nesse assunto aqui, mas você também pode achar o lado bom dessas pessoas, algumas atitudes boas, para que você possa então elogiar e bendizer essa pessoa. Então veja aqui o que a Bíblia diz em termos de mandamento negativo, ou seja, para você não falar a lashon hará, para você não falar a fala má. Observe aqui Levítico 19, versículo 16, que nós já vimos aqui desde o começo, né? O texto diz, não andarás como mexeriqueiro, ou seja, é a proibição de você fazer o mal. Salmo 34, versículo 13, diz ainda, guarda a tua língua do mal. No Salmo 34, 13, que acabamos de ver. E temos ainda Efésios 4, 29, não saia a palavra torpe. Então, veja que é um mandamento negativo de você não praticar a língua má. Mas a Bíblia também fala o mandamento positivo de você procurar praticar a língua boa. Veja aqui em Colossenses 4, 6, que diz falar palavras de graça. Nos ensina a falar palavras de graça. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, nos fala sobre a exortação uns aos outros. Claro, exortação para praticar o bem. Muitas vezes a pessoa pode não ter humildade para aceitar a exortação de algum irmão. Mas mesmo assim é necessário que haja essa exortação branda, com amor, com carinho, para que a pessoa possa se consertar e ser curado, né? E de fato, em Provérbios capítulo 12, versículo 18, nós vemos aqui que a língua ela pode ser usada para curar. Então é a língua que cura, que você pode ver aqui em Provérbios. E ainda em Efésios 4, 29, nós vemos sobre a fala que edifica, que abençoa, a fala que está exaltando a Deus, trazendo a bênção, o bem para o irmão. Então, vemos aqui na palavra de Deus que a lashon hatov é o antídoto para a lashon hará. Então, se eu quero deixar de praticar a língua má e passar a praticar a língua boa, eu vou estar, portanto, até livrando a mim mesmo de todos os problemas e consequências espirituais de praticar a maledicência. A boca que abençoa quebra ciclos de destruição e planta sementes de vida no ambiente espiritual e comunitário. Então, tanto na família, na igreja, na minha vida pessoal, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, praticar a lashon hatov é sempre necessário e importante. Bom, já estamos entrando aqui então em nossa conclusão do estudo de hoje. De fato, a língua é um termômetro espiritual. Palavras podem levantar ou destruir famílias, igrejas e nações, além, é claro, de vidas. Mas Deus nos chama a usar a nossa boca como instrumento de graça. E tanto na nossa vida particular, quanto na nossa vida comunitária na igreja, e em situações sociais, quanto também na própria internet, onde as pessoas se escondem atrás do teclado, no anonimato, para poder trazer maldade e fazer o hater, né?
está tratando de ódio na vida das pessoas. Isso tem trazido um mal social terrível no Brasil. Então o cristão precisa se atentar a isso, tanto na sua vida pessoal, quanto também na sua vida virtual, na internet. Não podemos praticar a Lashon HaTov. Não use os seus dedos para falar a maldade que a sua mente muitas vezes está destilando, não é? Todo esse veneno que às vezes a gente acaba produzindo em nossa mente, em nosso coração. Cuide para que você não esteja usando a internet e as bênçãos do anonimato para fazer o mal às pessoas. As pessoas podem até não perceber, podem até não levar a sério o que você fala, mas Deus leva. Você já viu aqui como Deus interpreta a língua má, a maledicência. Bom, a resposta branda desvia o furor, como dizem em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. De fato, é uma bênção quando podemos apresentar uma resposta branda para desviar o furor de alguém. E também Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz que se alguém não tropeça no falar, é o varão perfeito. Ou seja, uma pessoa perfeita, porque de fato é difícil dominar a nossa própria língua. Mas não estamos isentos dessa tentativa, desse esforço. Vamos escolher, portanto, a Lashon HaTov, a língua boa, para sermos canais de bênçãos para muitas vidas. Bom, já estamos chegando então no final do nosso estudo, e se este episódio edificou a sua vida, por favor, compartilhe com os seus irmãos da fé, deixe o seu comentário e siga o podcast Exegese e Exposição, tanto no Spotify, em outros agregadores de áudio, quanto também no próprio YouTube. Eu tenho a certeza de que você vai ser muito abençoado com os quase 1000 vídeos que temos aqui em nosso canal, de estudos, pregações, de vídeos propriamente produzidos para o YouTube, enfim, um material muito rico e muito abençoador para a sua vida. Eu quero me despedir de você então com o texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 24, que diz o seguinte: as palavras agradáveis são como favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Espero que tenha sido edificante para você o nosso episódio de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e os seus estudos. Paz e bênçãos.